previsível. Eu prefiro tirar a água da rocha, que é impossível. Você está entendendo? Deus vai fazer algo impossível para te devolver as vinhas em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Vamos receber o Leonardo, ele vai trazer a palavra de hoje ao nosso coração. Aleluia. Levantar as mãos aqui para esse homem de Deus. Pai, nós oramos sobre a vida do teu servo, que o Senhor possa usá-lo poderosamente essa noite, ministrando no nosso coração a tua santa palavra, que venha para a transformação, para a exortação, o encorajamento, a força, aquilo que estamos necessitando dentro dos nossos corações, e só o Senhor sabe. Então fortaleça o teu servo, para que ele traga a palavra para nos fortalecer. E tudo aquilo que vem para impedir, caia por terra agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Tudo bom? A paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, que todos estejam alegres por estarmos aqui para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Quantos se alegram por esse culto? Quantos ficam felizes por ter esse culto no meio da semana, que é como um bálsamo para o nosso espírito e para o nosso corpo, que mesmo cansado da semana do trabalho, pode, com todos os irmãos, descansar no Senhor e no poder da sua palavra e na preciosidade da sua palavra. É maravilhoso a gente poder viver isso como igreja, como família, desfrutando de conhecer a verdadeira palavra de Deus e o verdadeiro evangelho. E nessa noite a gente vai dar continuidade ao livro de Hebreus, no capítulo 2, que foi iniciado ali pelo meu mano Cadu na semana passada, e a gente vai dar a continuidade nessa noite, amém? O capítulo de Hebreus, só recapitulando, tá? A carta de Hebreus, só recapitulando, ela é uma carta que ela tem um sentido para nós, para todos nós. Essa carta, ela oferece luz, ela oferece paz, ela oferece conforto para todos os cristãos que estão em situações diversas, para todos os cristãos que estão em situação de perseguição e de lutas e batalhas. Essa carta de Hebreus é isso para todos os cristãos. Ela é um bálsamo, ela é um descanso, como a gente começou falando aqui nessa noite. E a carta de Hebreus, só algumas curiosidades sobre ela, tá? Ela segue o mesmo sentido do que foi a carta de Timóteo e do que foi a carta de Tito, que eram o quê? Cartas pastorais, que eram cartas de sentido para os irmãos e para a igreja. Era um sermão. E essa carta de Hebreus especificamente, ela é isso. Para alguns estudiosos, ela é um sermão pastoral. E como o Ricardo bem pontuou também, outra curiosidade é que ninguém sabe a autoria da carta de Hebreus. Alguns estudiosos acreditam que sejam Paulo, alguns dos outros estudiosos falam que é Barnabé, Judas ou Priscila, mas não é nenhum desses. Para todos nós, ela é desconhecida, até mesmo para os estudiosos, né? O próprio Martinho Lutero, ele tem uma tese de que foi Apolo o escritor de Hebreus, mas isso a gente só vai poder conhecer lá na glória com Cristo, que a gente vai saber quem é que foi o autor. Mas a gente sabe que essa carta, assim como toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo poder do Espírito Santo. E se ela foi inspirada pelo poder do Espírito Santo, ela é o nosso tesouro, ela é o nosso manual a se seguir. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. O texto de Hebreus, a carta de Hebreus, só pontuando bem, para a gente poder entender e compreender, ela foi escrita para o povo de Roma, para a igreja de Roma. Igrejas que eram nas casas em Roma naquela época. E essa carta, ela traz esse sentido de luz e de bálsamo. Por quê? Porque os cristãos daquela época, o povo de Roma, a igreja de Roma, ela passava por uma situação de perseguição.
ela era perseguida por quem? Por Nero, que era o imperador, o governador romano daquela época. E também pelos judeus que insistiam em não crer na autoridade e na soberania de Cristo, em não crer que Cristo era o Messias. E esse era o sentido daquela igreja. Era uma igreja perseguida. E para a gente estar iniciando, gostaria que você pudesse abrir lá em Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, mas você pode estar acompanhando ou pela tela ou pela sua própria Bíblia. Amém? A carta de Hebreus, o capítulo 2, ele dá uma continuação ao capítulo 1. O capítulo 1 e 2, eles falam sobre a exaltação de Cristo, a soberania de Cristo em quê? Em relação aos anjos. A soberania de Cristo dada por quem? Dada por Deus. Como Cristo foi exaltado por Deus. E a carta de Hebreus, capítulo 2, ela segue esse sentido do que foi que o Ricardo pregou na semana passada, sobre Cristo ser superior aos anjos. Cristo, Filho glorificado, aquele que se tornou homem e morreu por mim e por você. E o autor da carta, né, ele meio que dá uma pausa. Depois do capítulo 1. Brevemente ele dá uma pausa para nos alertar de algo muito importante. Essa carta, além de ser um sermão pastoral para a gente ter a certeza de quem Cristo é, ela também é uma carta que traz um sentido de admoestação, de exortação. E esse breve período que a gente vai ler agora, o autor ele dá essa pausa na exaltação de Cristo para nos lembrar disso. E na minha Bíblia, ele começa com o perigo da negligência. O título dos primeiros 4 versículos, ele diz isso, o perigo da negligência. Por quê? Porque há muito perigo em a gente negligenciar a nossa fé. E começa assim: por esta razão, continuando, que dá o sentido de continuação do capítulo 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quais são essas verdades que foram ouvidas? Quais são as verdades ouvidas que a gente ouve na palavra e a gente ouve em dia nos nossos cultos, que a gente pôde ver ao longo da nossa caminhada cristã? Que o quê? Que Cristo morreu por nós para nos dar o quê? A salvação. Que o evangelho, ele tem esse sentido. A mensagem central dele é a salvação. Que Cristo morreu por mim e por você. E essa é a verdadeira verdade. É a verdade que nós ouvimos. Importa que nós nos apeguemos a essa verdade. Importa que nós confiamos, acreditamos e creiamos nessa verdade que foi pregada para nós. Para que o quê? Para que nós jamais nos desviemos delas. Porque se você crê, se você acredita, e se você crê que Cristo morreu por você, você jamais vai querer abandonar Ele. Você jamais vai querer voltar para a podridão que é esse mundo. Porque o quê? Não faz mais sentido para a gente. Não faz mais nenhum sentido. Então importa que a gente se apegue à verdade de Cristo. Porque se a palavra, no versículo 2... Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou obediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Na NVT, ele vai dar um sentido ainda mais forte. O que você pensa que está fazendo ao negligenciar a salvação? Ela vai dar esse sentido. Se a gente ouviu tão preciosa palavra, se a gente sabe que ela foi confirmada, e ela é confirmada na nossa vida, porque se ela não tivesse sido confirmada na nossa vida, a gente não estaria aqui, não teria sentido a gente estar aqui. Se ela foi confirmada na nossa vida, como é que a gente pode negligenciar a palavra de Deus? Porque se a palavra por meio de anjos, que foi falada lá no capítulo 1, ela se tornou firme através do Filho de Deus, e toda transgressão, obediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? O versículo 2, fala sobre isso. Como a palavra que
foi transmitida por anjos, que se cumpriu, a gente pode lembrar lá do Antigo Testamento, que muitas palavras Deus transmitia através dos seus profetas, mas transmitiam através dos seus anjos, que eram transmitidas pelos seus anjos. Se as palavras que foram ditas pelos anjos, as pessoas, aquele povo do Antigo Testamento, não levava a sério e recebia punição, como a gente pode pensar que hoje em dia, a gente tendo ouvido a palavra através de Cristo, a gente não vai receber a punição? Como a gente pode pensar que os nossos pecados, um dia, eles nos levaram a uma punição eterna? Que a gente tenha consciência que a gente não pode negligenciar o Evangelho de Cristo, que a gente não pode negligenciar aquilo que a gente tem vivido, porque a gente recebeu tão preciosa palavra. Ela nos foi anunciada por meio de anjos, mas hoje ela nos é anunciada por meio do Filho e confirmada dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande punição? E aqui que a gente pode ver, como a gente pode pensar que a gente viveu uma vida longe de Cristo, a gente viveu uma vida fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade da nossa carne, eles um dia não terão consequência. O autor, ele dá essa breve pausa na exaltação de Cristo para lembrar a gente disso, para lembrar que as nossas ações, um dia, elas nos levarão a uma punição, elas terão uma consequência. E o meu Kindle está tentando me sabotar aqui, mas vai dar certo. Deixa eu só voltar aqui o texto. Pronto. Amém. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram. Primeiro ela foi anunciada por Cristo. Cristo veio à terra e pregou e falou para nós e nos ensinou. E depois dele, os apóstolos deram continuidade a isso. E depois dos apóstolos, toda a igreja que recebeu, que creu na palavra. E hoje ela é transmitida através dos seus filhos, através da gente que leva a palavra às pessoas. E também Deus, no versículo 4, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Gostaria que a gente pudesse abrir em um versículo para a gente ter essa confirmação disso. Lá em 2 Coríntios, se a Sara puder abrir para mim. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, Sara. Paulo ele vai dizer assim, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Eu escolhi essa passagem de Paulo, mas a gente tem outras palavras para nos confirmar isso. Tem lá em Atos, quando Pedro, por meio de sinais, Pedro sendo usado, através ali, por meio de sinais, foi confirmada a palavra. Cristo mesmo, em seus milagres, foi confirmada a veracidade, o poder que foi transmitido para ele. E a gente, sabendo de tudo isso, pessoal, a gente sabendo disso como igreja, a gente tem um papel muito importante. A gente tem um papel muito importante que ele é não só individual, mas ele também é coletivo. Da gente não negligenciar o Evangelho, da gente não negligenciar a palavra de Deus, da gente não negligenciar tudo aquilo que a gente tem vivido nesses 5 anos, que tudo aquilo que a gente vai viver daqui para frente, porque a gente ainda entende só um pouco, e a gente está a cada dia caminhando, sabendo que o quê? Que Cristo está nos moldando. E se a gente tem confiado nisso, tem confiado nesse propósito que a gente vive, tem confiado em Deus, sabendo que Ele está fazendo todas as coisas da forma certa, da forma que Ele quer, como é que a gente pode abandonar essa fé? Como é que a gente pode ser negligente com o chamado que Deus nos chamou? A gente não pode ser aqueles que vão retroceder no meio do caminho, a gente não pode ser aquele que vai desistir, mas a gente tem que o quê? Que perseverar, que continuar, que crendo firmemente que Deus tem um propósito muito além, não só para essa igreja, para essa cidade, um propósito
que é para todo o Brasil, que é para todo mundo. De quê? De que os filhos deles sejam salvos, de que o verdadeiro evangelho seja pregado. E para isso você não pode desistir, você não pode parar. Isso começa em você, no seu devocional, no seu dia a dia com Deus. Não negligencie, não abandone. Faça de tudo para que você continue firme. Se a gente não continuar alimentando o nosso espírito, se a gente não continuar se expondo a Cristo, como é que a gente vai ser mudado? Como é que a gente vai ser transformado? Se a gente só alimenta a nossa carne, é só a nossa carne que vai predominar. Mas se a gente alimenta o nosso espírito, se a gente se fortifica, a gente vai perseverar, porque é isso que Cristo quer de você, que é isso que Cristo quer de nós, que a gente persevere, que a gente continue, pois tem o quê? Tem pessoas lá fora, dependendo que você não negligencie o seu chamado, de que você não seja um apóstata da fé, que você creia, que você permaneça nisso, e que a gente não negligencie as verdades que a gente ouve aqui nessa igreja, que a gente ouve através de outros pastores. É importante que eu, que você, que a gente continue, porque tem outras pessoas que vão chegar aqui, que vão ver lá fora, vão ver o nosso exemplo, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado. E Cristo, sabendo disso, sabendo que a gente passa por essas lutas, ele nos traz esse conforto, ele nos traz esse bálsamo de esperança. Pessoal, só para encerrar esse primeiro ponto aqui do capítulo, é importante que a gente não negligencie, porque se as pessoas lá do Antigo Testamento, elas receberam a punição, como é que a gente acha que a gente não vai receber a punição? E a nossa punição vai ser o quê? Eterna. Imagina nós chegando lá com Cristo, no dia que Ele vier, e Ele disser, afasta de mim, pois eu não te conheço. Como é que a gente não pode ser somente um religioso, somente aquele que acha que conhece. A gente tem que tirar o acha da nossa vida. A gente não pode ser aquele que acha que conhece a Deus. A gente tem que, de fato, conhecer Ele. A gente não pode só viver da boca para fora, mas a gente tem que viver do coração. Tem que ser o nosso comportamento. Que a gente não negligencie, pois o quê? Pois um dia, uma punição eterna virá sobre nós. Mas nós não desejamos isso, amém? Você não deseja isso. A gente deseja o quê? Estar com Cristo na sua glória e viver com Ele eternamente. Que a nossa recompensa seja eterna e que não o nosso castigo seja eterno, mas a nossa recompensa, ela seja eterna. Que você creia nisso e que você possa ouvir essa palavra não com um pesar, mas como um sentido de vai lá, continua, porque Cristo está querendo isso de você. E Cristo querendo isso de você, Ele vai trazer a esperança para o nosso coração. E eu lendo essa palavra, cara, não pude ficar feliz, não pude deixar de ficar feliz com isso. Por quê? Na segunda parte desse capítulo 2, na minha Bíblia, ele vai dizer assim, Jesus, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Jesus, um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Algumas Bíblias elas vão dizer Jesus o homem. Jesus, o sumo sacerdote, diz aqui nessa. E começa assim, no versículo 5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-os por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Essa parte, do versículo 6 até o versículo 8, ela é uma referência a Salmos, capítulo 8, a partir do versículo 4 até o 6. O autor de Hebreus, ele também tem essa curiosidade. O Novo Testamento não foi tão citado em outro livro quanto foi em Hebreus.
o autor ele traz essas referências para o quê? Para comprovar a soberania de Cristo, para comprovar que as profecias ditas lá no Antigo Testamento, elas foram comprovadas em Cristo. E ele traz esse sentido. Cristo, ele é o ser humano consumado. Ele é o sentido perfeito do que era para ser o ser humano. E por isso ele teve que vir em carne. Por quê? Pelo contrário, no versículo 6, pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem para que dele te lembres. Só nessa parte aqui a gente já pode parar assim para pensar e dizer, Deus está muito misericordioso com a gente, está muito bondoso, está muito amoroso. Por quê? Deus lembrar da gente. Como é que pode Deus lembrar da gente? A gente que esquece tanto dele, um Deus tão maravilhoso lembrar da gente. Ou o Filho do Homem. Cristo, ele sempre lá no Evangelho, ele sempre se referia assim, que ele era o Filho do Homem, para que o visites. E Deus fez Cristo por um pouco de tempo, menor do que os anjos, e de glória e honra coroaste ele. Todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Para que o quê? Para que dele fosse tudo. Porque para o homem, esse era o sentido de dominar as coisas que foram colocadas para ele por Deus. Mas por causa do pecado, o homem deixou de dominar as coisas e passou a ser dominado e não dominar. Mas Cristo, ao vir, ele reverteu o sentido das coisas. Ele trouxe tudo de volta para a mão dele e ele passou a dominar sobre tudo. Porque Cristo é o ser humano consumado. Cristo é o sentido perfeito de todas as coisas. E Cristo, ele sabia que a gente precisava saber disso. Sabia que a gente precisava conhecer essa verdade. Vamos continuar, amém? No versículo 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Como é que a gente, como igreja, a gente pode perseverar num mundo tão mau e num mundo cheio de morte? Como é que a gente pode perseverar diante de tão absurdas coisas que a gente vê a cada dia? Quando a gente abre o Instagram, quando a gente liga a TV, a gente vê coisas tão absurdas que, meu Deus, por incrível que pareça, chocam a gente a cada dia. Não era para nos chocar porque o mundo está tão pervertido que, meu Deus, parece que cada dia pioram as coisas. Mas como é que a gente, como igreja, a gente não vai ser abalado por isso? Como é que a gente, como igreja, a gente não vai se deixar se levar por esse mundo? Olhando para Cristo, olhando para esse nome que está aqui, olhando para Cristo. Por quê? Porque Ele sabe o que é. Ele sabe o que é ser humano. Tudo foi sujeitado a Ele. Cristo, Ele é o nosso bálsamo, a nossa esperança, o nosso descanso, o nosso conforto, o nosso alívio. E a gente olhando para Ele, a gente vai poder ter essa esperança. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Porque Cristo venceu a morte. E pela graça de Deus, Ele provou a morte por todos nós. Não precisou nem eu, nem você morrer, porque Cristo já morreu por nós. Ele não deixou que a gente morresse, mas Ele morreu por nós. Imagina aí, você tendo que se entregar por alguém. Você tendo que se entregar por alguém para morrer no lugar daquela pessoa. Você consegue imaginar você morrer por uma pessoa desconhecida, você morrer por uma pessoa que ainda nem tinha nascido? Cristo foi essa pessoa que morreu por todos nós, pela graça de Deus, para que a gente o quê? Não experimentasse a morte. Por quê? E por que Cristo se tornou humano? Você consegue pensar nisso? Porque Cristo ele se tornou humano? Porque Cristo teve que vir para essa terra, passar por todas as fases, desde bebê, criança, tudo, até a morte e o sofrimento. Porque era apropriado, porque Deus escolheu assim. Porque se Deus não tivesse escolhido dessa forma, não teria como a gente ser salvo. Não teria como a gente receber a salvação e o perdão pelos pecados. E Cristo, ele precisava
vinha em carne e sangue. E Cristo, ele precisava ser o nosso sumo sacerdote, porque os sumos sacerdotes, eles vinham de um povo. Então, tudo faz parte de um plano de Deus. Deus escolheu ser dessa forma, porque Cristo, ele experimentou o sofrimento e a tentação. Cristo, ele provou, ele viveu o que era ser humano, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos libertos. E no versículo 10, ele vai dizer: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, sentido de tornar perfeito, por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Algumas traduções vão dizer que convinha, Deus escolheu. Deus escolheu que fosse assim. E aperfeiçoasse era se tornasse o líder perfeito. Cristo, ele precisou morrer por nós para que o quê? Ele fosse o sentido, ele fosse a verdadeira verdade. Ele se tornou o líder perfeito, aquele que foi o autor da nossa salvação. E a gente não pudesse dizer que veio da gente, mas veio dele, aquele que passou por sofrimento, foi aperfeiçoado por mim e por você. Ele deu sentido a essa palavra, ele deu sentido o que é viver para Deus, Cristo. E no versículo 11 ele vai trazer essa palavra muito preciosa para a gente. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Todos nós provemos de Cristo. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Você tem noção disso? Cristo não se envergonha de chamar de você de irmão. Marcílio, Cristo, ele não se envergonha de chamar tu de irmão, mano. Porque ele gosta de você, ele não gosta, ele ama você. Ele não tem vergonha de nós. A gente que é pecador, a gente que é falho, a gente que envergonha o nome dele. Ele ainda não tem vergonha de nós, cara. A gente pode ter prazer, não ter prazer, mas, sabe, se alegrar com isso. Cristo, ele não se envergonha da gente. Então não se envergonhe dele. Não se envergonhe dele no seu trabalho, não se envergonhe dele na sua família, não se envergonhe dele no lugar que você estiver, não se envergonhe dele. Não deixe de exaltar o nome de Deus. Exalte o nome dele, porque ele não se envergonha de você. E a gente não tem que se envergonhar do nome de Cristo. E Cristo dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E Cristo, ele fazia isso, no meio dos irmãos, no meio dos discípulos, ele louvava a Deus. E outra vez diz: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Nesse sentido, nessa parte, o autor, ele está trazendo referência ao livro de Isaías, no capítulo 8, no versículo 17 e 18, que Cristo, ele dá sentido de eu porei nele a minha confiança. Ele põe a confiança dele em Deus. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que me deu. Cristo está lá chegando na sua glória, está chegando com todos nós, está chegando com o Cadu, está chegando com o Valber, está chegando com o Cícero, está dizendo: eis aqui os filhos que tu me destes, ó Pai. Eis aqui eles. Cristo, ele tem o quê? Um relacionamento íntimo com nós. Ele tem isso para a nossa vida, esse relacionamento íntimo. Cristo, aquele que põe a confiança em Deus, está dizendo: ó Pai, está aqui os filhos que tu me deste. Está aqui os filhos, está aqui a recompensa do porquê eu fui à terra e morri por eles. Está aqui esses que vivem a vida comigo. Não negligencie a sua vida com Deus, porque Cristo, ele te apresentará para o nosso Pai. Ele mostrará a você e ele se alegrará. E nós se alegraremos juntos, porque quando a gente chegar lá, a gente está vendo que a gente teve uma recompensa eterna. E não um castigo eterno, mas uma recompensa eterna. Que você creia nessa palavra.
e que você creia que Cristo morreu por você, ele põe a confiança dele em Deus e ele te chama de amigo e quer um relacionamento íntimo com você, para que você viva a salvação. E lá no versículo 14, a gente já está chegando na parte final, vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo o quê? Ele triunfou, ele venceu, ele foi vitorioso, ele viveu o que era ser humano, e por isso, por ele ter passado por isso, ele triunfou, ele venceu o diabo, ele venceu o poder da morte. Cristo, ele sujeitou tudo isso debaixo do governo das mãos dele. Ele triunfou, ele foi vitorioso sobre a morte. Porque Cristo foi vitorioso sobre a morte, um dia nós também viveremos isso. Pois ele, evidentemente, versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O propósito de Jesus era nos ajudar. O propósito de Jesus era ser para nós esse irmão. Ser esse irmão que está lá do nosso lado. Ser esse irmão que diz, vamos lá. Eu estou ajudando você, eu venci a morte por você, eu fui vitorioso por você. Para que o quê? Para que você não fosse sujeito, para que você não fosse escravo da morte, para que você não fosse escravo de uma vida de pecado. Ele é o nosso socorro, pois ele vem, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Somos nós, somos todos nós, somos nós, família de Cristo. Somos nós, aqueles que ainda virão, aqueles que serão parte dessa família. Ele é esse socorro, ele é essa esperança para todos nós. Por isso mesmo, versículo 17, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. E como foi que iniciou o versículo, essa parte do capítulo 2, que Cristo era o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Mais para frente, para quem for pregar mais na frente, vai ver que o sentido maior da carta de Hebreus é esse, dizer que Cristo é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que entregava a graça, o cordeiro, e ele próprio foi o cordeiro, ele próprio foi a apropriação pelos nossos pecados, ele próprio foi o sacrifício. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Ele é misericordioso, ele é fiel contigo. O sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Aí agora você pode ler essa parte como uma esperança. No versículo 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você pode ler isso novamente com alegria no seu coração, com esperança. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo, ele soube o que era ser humano, ele soube o que era ser tentado. E era necessário que ele compartilhasse isso. Era necessário que ele provasse, que ele vivesse o que era ser humano. Para o quê? Para que a gente pudesse olhar para ele e dizer: cara, tu é a minha salvação, cara, tu é a minha esperança. Eu estou sentindo assim, cara, mas não senti de intimidade com Cristo. Mas ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. E quando você estiver lá no pecado, quando você estiver lá prestes a pecar, você pode olhar para Cristo, você pode lembrar dessa palavra e dizer: Cristo sofreu, Cristo soube o que era ser tentado, mas ele não pecou. E se ele não pecou, a gente consegue, porque ele é o nosso modelo de salvação. Ele é o nosso modelo de esperança.
Ele é o modelo que nós temos seguido. E se essa camisa que o Neto está ali usando, ser como Jesus, é a bandeira que a gente levanta, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente tem que viver, é aquilo que a gente não tem que negligenciar. A gente tem que ser aqueles que são como Jesus, porque Cristo morreu para que você fosse como Ele. Cristo morreu para que você seguisse os passos dEle, para que você seguisse a vida dEle. Que você venha crer nisso, que você não venha negligenciar. E é importante que a gente lembre disso. Por que que o autor ele começa falando isso? Para a gente não negligenciar. Porque há um perigo tão grande. E é muito fácil, pessoal. É muito fácil a gente negligenciar. Porque basta 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente está ali empurrando com a barriga o nosso devocional. A gente começa a negligenciar. A gente começa o quê? A viver a nossa carne. E quando a gente deixa a nossa carne aparecer, flui o pior que há dentro da gente, flui o pecado, flui a nossa ignorância, flui coisas tão más. E não é isso que a gente quer que as pessoas conheçam. A gente quer que as pessoas conheçam a Cristo por meio de nós, a gente sendo mero instrumento na mão dele. Não para que o nosso nome seja engrandecido, mas para que o nome dele seja engrandecido. Que a gente saia daqui nessa noite, que a gente venha todos os cultos, mas que a gente, no nosso devocional, na nossa vida diária com Deus, a gente não negligencie, a gente creia e a gente tenha a esperança, olhando para Ele, que Ele sabe o que é ser tentado, mas Ele não pecou. E se Ele sabe o que é ser tentado e Ele não pecou, você também consegue. Porque isso não vem de você, vem dele. Vem dele porque Ele soube o que era ser humano e Ele se tornou o ser humano perfeito. Todas as coisas foram colocadas sobre o domínio dele. Para que o quê? Para que tudo fosse sujeitado a ele. E se tudo está sujeitado a ele, e se a gente confia nele, e se ele chama a gente para esse relacionamento de intimidade, a gente tem essa esperança. E a gente pode crer nisso, que Cristo é o sentido de todas as coisas. É o sentido da gente estar aqui, é o sentido da gente gastar a nossa vida por amor a Ele. E se a gente crendo nisso, que a gente gastou a nossa vida por amor a Ele, lá no final a gente vai ter se alegrado, porque a gente recebeu uma recompensa eterna, e não um castigo eterno. Que nessa noite você saia com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas a Cristo. Aleluia. A palavra diz: em tudo ele foi testado, tentado, provado, para que pudesse ter, né? Ser fiel e misericordioso. Nessa hora eu fico pensando assim: ai de mim. Porque se Cristo, que foi Cristo, precisou ser testado, tentado, provado em tudo, imagina o Leandro e o Valber. Imagina o Leandro e o Mateus. O Leandro e o George. Pensou nisso, George? Que para tu ser, tu vai precisar ter tentado, provado. Hein, Carlinhos? Para ser aprovado, tem que ser testado, Ricardo. E a gente acha que evangelho tá todo mundo de mãozinha dada, cantando um hino. Não. Evangelho tá disposto a vencer o mundo, a vencer a vida, a vencer os problemas, a vencer. Sabe, gente, essas coisas não é só o crente que é testado, não. Todo mundo é testado. A doença vem para todos, o problema vem para todos. Agora, os crentes, é manifestado algo diferente, que é a misericórdia, a fidelidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer, vale a pena ser fiel?
Bora arrumar a casa? Bora? Bora ajeitar tudo, bora colocar as coisas no canto. Porque se ele que foi provado, imagine você, quem é você para não ser provado? Ah, mas a vida é muito difícil, é difícil para todo mundo, filhão. Agora aqueles que têm Cristo são os que vão vencer, amém? São os que vão superar, são os que vão prevalecer, são os que têm confiança e esperança nele, porque se ele venceu o mundo, eu e você vamos vencer também, em nome de Jesus. Aleluia! E eu sou tão dependente de Bota você. diante dele agora, vai. E então vem e toma o teu lugar. Então vem. E então vem e toma o teu lugar. Oh glória. Hoje eu reconheço quem tu és. Ele é o bom, ele é o fiel, é o justo. Eu te convido, vem. Vai, faz o convite. Levanta tuas mãos pro céu e diz: vem. E então vem e toma o teu lugar. Vai. E então vem e toma o teu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toma posse agora. Entrega tudo a Ele agora, vai. Tuas lágrimas, tuas dores, teus sofrimentos. A casa eu arrumei. Tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta. Pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A porta da casa. A casa eu arrumei. Vai. Tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. Abre a porta, vai. A porta está aberta. Pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Glória a Deus. Eu só quero teu amor sobre mim. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Eu sou tua casa favorita. Vai, transforma teu coração agora. Tua casa favorita. Coloca diante dele agora. Faz o convite, Vem habitar em mim. Diga: eu sou tua casa favorita. Sou tua casa favorita. O quê? Vem habitar em mim. Oh, Senhor. Vem habitar em mim. Eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim. Levante sua mão. Declare ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu sou tua casa favorita. Sou tua casa favorita. Eu sou. Vem habitar em mim. Vem habitar em mim. Eu sou tua casa favorita.
A casa eu arrumei e tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. oh meu Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Mais uma vez, a casa. A casa eu arrumei e tudo está tão lindo. Vem aqui, oh meu Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Eu só quero teu amor sobre mim. que eu mais desejo. Eu só quero teu amor sobre mim. O Senhor traz sobre esse lugar um manto de ensinamento, um manto de direção, um manto de paixão, para que você possa entender as coisas do céu. Nicodemos queria entender as coisas da terra, e Deus estava explicando as coisas da terra para ele. Mas ele não, agora eu quero entender as do céu. Peraí, Nicodemos, se tu não está entendendo nem as da terra, tu vai entender as do céu? Não tem, meu irmão, você tem que começar a entender as coisas daqui. Como assim, pastor? É entender como Deus funciona aqui. Você sabe como é que Deus funciona aqui? Aprende comigo. Você é limitado, e Deus não há limites. Até naquilo que Ele te revela, Ele vai revelando devagarzinho. E olha que eu estou com mais de 20 anos que sirvo o Senhor, e ainda vejo o Senhor me ensinando devagarzinho depois de 20 anos. E você talvez tenha 1 ano de convertido, 2 anos, já quer que o Senhor fale tudo, não vai falar não. Primeiro você tem que ser provado. Primeiro você tem que ser provado. Primeiro você tem que mostrar que é fiel. Primeiro você tem que mostrar se você veio, foi para ficar ou foi para se aproveitar dele. Não é assim não. Começa a aprender as coisas daqui. E como é as coisas daqui, pastor? Dependência, confiança, esperança. Porque começa a entender que Deus trabalha nos 40 minutos do segundo tempo. Sempre é assim. Deus trabalha nos 40 minutos do segundo tempo, Valber. Sabe como é? Parece que o jogo vai perder, parece que a comida não vai chegar, parece que nessa doença eu vou morrer. Mas o Senhor diz: crê somente, crê somente, crê somente, porque o justo vive pela fé. 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 Segura na fé. Segura nas tuas mãos. Segura na mão dele. Ele te coloca de pé. Continua confiando. Continua confiando. Continua confiando. Chore cacholo e ele citerei. Chore cacholo e ele citerei. Diante da palavra liberada sobre a sua vida, existe a cura, existe a cura, existe a cura, existe a cura, cura sobre você. Confiança, confiança, confiança e misericórdia, fé e misericórdia, bondoso e fiel. Diga, eu creio, eu estou aqui para crer, eu estou aqui para crer, eu estou aqui para confiar, eu estou aqui para acreditar.
a porta fechou, é porque não era para você entrar. Deus vai abrir outra. O amigo te abandonou, é porque não era amigo. Deus está mandando outro. O interessante é que quando Judas traiu Jesus, eles escolheram outro homem. E não é que o cara era ruim, era um cara legal, mas ninguém mais ouviu falar nele. Por quê? Porque quem a escolheu foi os apóstolos. Ei, começa a entender. Toda vez que você escolhe, as coisas têm risco de dar errado. Agora quando é Deus que escolhe, peraí, bora colocar a vara aqui. Quem florescer é Ele. Não é assim não, filhão. Não é assim não é no olho do homem. O que for digno, aquele que é bondoso, aquele que é legalzinho. Não, peraí, vocês estão escolhendo outro cara aí, mas eu vou escolher um cara maluco, que o nome dele é Saulo de Tarso. Quando viram Saulo, diz assim: isso é Saulo, o perseguidor de cristãos. Para você é Saulo, para mim é Paulo. O pequeno que eu escolhi para ser grande, o pequeno que eu escolhi para exaltar e para pregar o meu evangelho aos gentios. Chegou a hora de você deixar Deus escolher. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Está dando tudo errado porque é você que está escolhendo. Com Deus não dá errado, com Deus sempre dá certo. Agora antes de dar certo você vai ser provado. Você vai ser provado. Provado no tempo, provado nas finanças, provado na fidelidade, provado na sua boca, o que você fala, o que você diz. Você vai ser provado primeiro. Se Ele foi provado, porque eu e você não podemos ser provados? Peça agora misericórdia a Ele. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque todo dia eu quero me abster disso. Eu não quero participar disso, dessa ideia de ser provado. Oh, yandará, yala, yala, sitere, yalambará, yalandará, yala, sitere. É aquilo que você não diz para ninguém, que Deus já sabe e mesmo assim te ama e continua encorajado a confiar em você, quando até você mesmo não é encorajado a confiar em você. Mas uma coisa o Senhor te diz essa noite: só confia, só confia. Porque o deserto pode ser lugar ruim para todo mundo, mas para os filhos de Deus é lugar de provisão, é lugar de maná do céu, é lugar da pedra sair água, é maná que vai cair do céu diariamente, porque o milagre do Filho de Deus é diário, não é só amanhã, é hoje, é amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois, até Jesus voltar para nos buscar. Se você ainda não recebeu o seu milagre de hoje, levante a mão e diga: papai, me dá o meu milagre de hoje. Eu estou precisando da minha porção de hoje, papai. Cadê sua fé? Você não disse que é uma mulher de fé. Cadê sua fé? Ana ficou firme. Ana ficou no altar. Ela chorava, mas chorava no altar. Ela ficava diante de Deus. As pessoas podiam achar que ela estava louca, mas ela estava firme e confiando, mesmo com o coração triste, mesmo com o coração atribulado, mesmo com o coração desesperado, humilhado. Ana estava no altar. E eu e você, quando somos provados, vamos para onde? Debaixo da cama? Se esconder? Barganhar com Deus? Eu acho que não podia ser assim. Cadê Deus? Eu estou na tua casa, eu estou te servindo. Meu irmão, tem tanta gente melhor do que eu e você e está morrendo. E eu e você aqui pecando e dando vida ainda. Olhe, abra os olhos porque o Senhor está dizendo:
Deus é misericordioso e bondoso com você até demais. Então levante sua mão e diga: cadê o meu milagre de hoje? Eu só quero a porção de hoje para aguentar esperar o da manhã. Eu só quero a porção de hoje para aguentar esperar o de amanhã. E de amanhã estou aqui de novo, te buscando, chorando, buscando, pedindo perdão. Pobre pecador, dizendo: ai de mim, tendo certeza que os meus pecados são mais numerosos do que os fios de cabelo da minha cabeça, mas é o Senhor que cuida de mim, e que todos podem me faltar, mas o Senhor nunca me falte, que Ele nunca me falte, que o seu Espírito nunca se esconda de mim, mas que esteja de noite, a meio-dia, de manhã, em todas as horas. Coloque as mãos no seu coração e diga assim: Espírito Santo, traz sobre o meu coração o conforto. Diga: o conforto e a paz que é necessário para tomar o manar de hoje e esperar o de amanhã. Eu sei que o de hoje não me serve para amanhã, mas eu sei que o Deus de hoje é o Deus de amanhã, que me dará de novo, e de novo, e de novo, na porção exata, em nome de Jesus. Você crê? Então convide seu irmão para orar, que é para ele crer também. Convide sua irmã para orar, que é para ela crer também. Coloque ela na roda de oração agora, coloque ele na roda de oração e diga: vamos crer juntos, meu irmão. Vamos fazer algum movimento aqui juntos, porque o Senhor está nos ouvindo. O Senhor é fiel em todas as coisas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queria convidar o Ricardo para fazer essa oração. Oh, Senhor. Glória a Deus. Isso, ore. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, nós viemos agora diante de Ti, Jesus. Nós invocamos o Teu santo nome, o nome de Jesus, aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder em Suas mãos. Nós invocamos esse nome. Escute isso agora, irmãos e irmãs. Invoque o nome do Senhor nesse lugar. Isso, levante as suas mãos e diga: Jesus, nós buscamos o Teu santo nome. Tu és aquele que é fiel a cumprir. A Tua voz ecoa sobre esse lugar agora, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós bendizemos o Teu santo nome. E nós cremos que Tu és o Pai que traz a cura. Tu és o Pai que traz a provisão. Tu és o Pai que traz o sustento e estar no Senhor. Jesus, nós Te convidamos, vem sobre nós agora. Traz a direção sobre o Teu povo. Você pode pedir isso agora. Diga: Jesus, me dá a direção. Eu quero caminhar junto contigo. Eu quero andar segundo os Teus caminhos. E Jesus, eu preciso da Tua direção essa noite. Eu quero ser profeta nas nações. Eu quero ser aquele que proclamará o Teu nome, aquele que levará a Tua verdade. Jesus, nós queremos ser usados por Ti. Jesus, nós queremos ser as nossas mãos tocadas pelo Senhor. Jesus, nós queremos tocar essa geração. Não permita que o Teu Espírito passe por nós adiante. Nós queremos o Teu Espírito sobre nós, Jesus. Nós necessitamos do Teu Espírito sobre nós. Isso, ore. Levante a sua voz em oração e diga: Jesus, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Ti. Jesus, eu quero a Tua obra na minha casa. Eu quero a Tua obra, Jesus, nessa igreja. Eu quero Te ver, eu quero provar do Senhor. Isso, Jesus, vamos. Vamos, Espírito Santo, nós Te convidamos. Vamos. Isso, igreja. Eu te convido, ore agora. Vamos, abra a sua boca. E diga: Jesus, eu necessito mais e mais e mais e mais e mais e mais. Oh, Espírito Santo, mais e mais e mais. Vem com a Tua voz essa noite. Direciona o Teu povo. Vamos, vento do Espírito, sopra sobre os ouvidos deles.
para onde eles irão, aonde eles levarão a mensagem. Vamos só para o Espírito Santo agora nos dar um direcionamento, Espírito Santo. Nós clamamos por isso, para onde nós deveremos ir, aonde o Senhor quer que nós pregamos. Oh, Espírito Santo, nós precisamos disso. Nos dá toda a força necessária para que a gente vá adiante nesse caminho. Toda a força necessária, Espírito Santo, vem. Isso. Oh, Jesus. Nós clamamos agora, fortalece o teu povo. Espírito Santo, fala aos seus ouvidos agora. Fortalece-os em espírito. Isso, irmão, vamos, seja fortalecido agora. Receba a força da parte do Espírito Santo. Você que está precisando ganhar a sua casa. Você que está precisando ganhar o seu lar. Escute isso. Você que está precisando ganhar a sua casa. Você tem clamado tanto ao Senhor para que você seja profeta na sua família. Profeta aos seus irmãos, profeta aos seus pais. Você que tem clamado tanto por isso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele quer te fortalecer essa noite. Há um desejo no coração do Senhor para que você se fortaleça e você ganhe a sua casa. E para essa noite você tem que estar sensível ao que o Senhor tem falado a você. Ele tem te direcionado e você tem permanecido parado. Não é esse o desejo do Senhor. Caminhe, vamos, levante-se mais uma vez. Erga-se, junto com o Espírito de Deus, junto com a igreja, junto com o corpo. Você não está nessa sozinho. Essa batalha você não vai travar sozinho. O Espírito Santo vai te guiar. Vamos. Oh, Jesus, nós clamamos. Isso aí. É tudo sobre você, tudo para você. Isso, Espírito Santo, vem. Porque Ele é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Isso nós declaramos, Senhor. Sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Isso, vamos, levante esse nome. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Oh, Jesus. Nós levantamos o teu nome mais uma vez. Nós invocamos o teu nome, Jesus. Jesus, quando eles invocavam o teu nome, o Senhor vinha. Quando eles diziam que o Senhor ia de verdade. E essa noite nós convocamos o teu exército, anjos, Espírito Santo, Deus vivo. Nós convocamos o teu nome mais uma vez. Jesus, nós te pedimos, nos dá a direção. Como igreja, como corpo, nós queremos nos mover. Existe o desejo de nós nos movermos a algo adiante sobre essa cidade. Nós te pedimos, coloca a brasa viva em nossos lábios, em nossas mãos, em nossos pés, para que a gente vá proclamar o teu nome. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Pai, nós vamos. Mais além, Jesus. Santo, santo, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Oh, Jesus.
Nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Escute isso. Só entregue na mão do Senhor agora toda a causa, todo problema, toda angústia, toda dificuldade. Isso, baixinho mesmo agora, você e o Senhor. Você está agora ligado à igreja. Você está de mão dada ao seu irmão como um corpo. E a sua causa é a nossa causa. A sua dor é a nossa dor. O seu problema é nosso problema. Nós somos um corpo. E você não vai passar por isso sozinho. Se você quer estabelecer o seu casamento, nós oraremos junto com você. Se você está lutando pela sua casa, nós lutaremos junto com você. Como um corpo, como uma família. Mas entenda, nós estamos aqui unidos em um só corpo. E nós ligamos agora as nossas orações, Jesus, como irmãos, como família. E nós entregamos a causa do nosso irmão agora em Tuas mãos. Nós entregamos a causa agora da nossa casa em Tuas mãos. Nós entregamos a nossa vida como sacrifício vivo em Tuas mãos. E dizemos, nós somos do Senhor. A nossa igreja pertence a Ti. A nossa congregação pertence ao Senhor. E o Senhor fará. E junto nós cumpriremos. Junto nós iremos além. Junto nós permaneceremos. Nós venceremos. Nós conseguiremos seguir adiante. Oh Jesus, nós declaramos. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Tudo para você. Oh Jesus, Tu és bom e fiel. Nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos Aleluia, fazer. Jesus. É tudo sobre você. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou no meu coração: diga à igreja que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Parece muito repetitivo porque você conhece essa palavra. Mas o Espírito Santo me falou: quando ele crescerá em nós, quando nós assumirmos as nossas disciplinas espirituais, quando nós entendermos que nós somos três também, o Espírito, a alma e a carne, quem nós temos alimentado, quem nós temos fortificado todos os dias. Para o Espírito Santo de Deus crescer, que você diminua, você precisa mais de Deus sobre você. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa crer que o Espírito Santo quer assumir o controle de tudo. Que não saia mais nada da tua boca que não seja da parte do Senhor. Que o Espírito Santo encha dentro de você até transbordar. Tudo que vem dele, tudo que é para ele, são todas as coisas. E nós cremos em tudo isso, Sara. Mas nós não damos importância à nossa vida espiritual. Nós não alimentamos o nosso espírito como nós alimentamos a nossa carne. Nós não damos a importância ao espírito que há dentro de nós, como nós comemos todas as manhãs. Se a gente tivesse fome e sede do Espírito Santo, fome e sede de consagração, como a gente tem fome e sede das coisas daqui, como se a gente desse importância, a gente não sofreria tanto de aflição. Se a gente desse a importância às nossas disciplinas, a jejum, consagração, joelho no chão, a gente não sofreria tanto de ansiedade. Às vezes é o próprio Espírito de Deus que te traz aflição na alma, para te trazer para perto, para nós orarmos, para a gente interceder pela igreja. Mas a gente está preocupado demais com as coisas que vão ficar aqui. E o Espírito Santo de Deus me disse fortemente que ele cresça e eu diminua. E quem precisa diminuir é a Kaline. Todos nós precisamos diminuir dia após dia, para quando a gente chegar, eles vejam a luz que há em nós. As nossas palavras não sejam de morte, mas sejam para a vida. Que seja a vida de Deus transbordando dentro de nós. Que nós viemos a colocar o nosso joelho no chão e não abrir mão do nosso devocional. O nosso devocional não pode ser aberto à mão. O nosso devocional deve ser prioridade, porque para eu me manter de pé, eu preciso orar, eu preciso jejumar, eu preciso matar a Kaline todos os dias. A Kaline precisa ser morta. O Espírito Santo precisa
de Deus não pertence aos soberbos, aos egoístas, aos prepotentes. O reino de Deus não pertence aos cheios de fermento. O reino de Deus é para os mansos, os humildes, o que se coloca no chão com cara no pó, os que choram e intercedem um pelos outros. E o Espírito Santo de Deus me disse que ele cresça. Como é que você vai crescer? É o devocional todos os dias. Não abra mão do seu devocional. Não abra mão do jejum e da consagração. Não abra mão de ser diferente, apaixonado pelo Espírito Santo. Não abra mão dessas coisas. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. E a gente diminua, a gente suma, a gente desapareça. Mas que todos ao nos ver vejam a luz do Espírito Santo em nós. É isso que importa. É o Espírito Santo em você. O Espírito Santo na tua casa. O Espírito Santo no teu bairro. O Espírito Santo administrando a nossa vida. É o Espírito Santo agindo em você, em nós e através de nós. Aleluia. Oh, Deus, traz cura nessa noite, Senhor. Tira toda aflição. Nós não aceitamos ansiedade nem depressão no meio do povo de Deus, porque Tu és a cura para toda alma. Tu és a cura, Jesus. Derrama a cura agora, Senhor. Tira todo desânimo e todo cansaço, Pai. Pai, Tu és aquele que desce com o bálsamo. Desce, Senhor. Desce com o bálsamo de cura, Pai. Oh, Jesus, visita a alma. Visita como a espada de fogo, Senhor. Divide o espírito da alma. Divide todo o sofrimento. Lava as emoções, Senhor. Lava cada emoção, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. São todas as coisas. Dê um abraço ao seu irmão, abrace ele. Porque dele, por meio dele, oh Senhor, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Levante sua mão, comece a orar por sua casa. Ore por sua família. O Senhor tem uma obra para fazer na sua família, sim. Às vezes a gente pensa que está piorando. As coisas parecem que está ficando pior, mas não está não, irmão. Porque é assim mesmo. Às vezes tem que piorar para melhorar. Às vezes as pessoas só vão para o hospital quando a dor está muito grande, quando não aguenta mais. Por isso que as coisas pioram para que não melhore. Então diga: eu e minha casa. Fale sobre seu marido, fale sobre seus filhos, fale sobre sua esposa, fale sobre a sua situação. Diga: eu e minha casa, não vou desistir. Eu e minha casa, nós vamos louvar ao Senhor juntos. Eu creio nisso, eu creio, eu verei. Em nome de Jesus, eu e minha casa. Isso, pense nele, pense nela. Diga o nome dele, diga o nome dela. Diga: eu verei. Não importa, eu verei. Em nome de Jesus. Queria que você agora orasse pela sua situação financeira. Talvez seja uma barra todo dia. Você ter que trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Mas o Senhor te diz que Ele é aquele que provê. Se você crê, tem coisinhas bem pequenininhas que você tem que colocar no lugar.
Às vezes você não consegue fazer o seu devocional, como a Kaline estava falando aqui. Mas se você não consegue nem dar seu dízimo, irmão, como é que você vai conseguir dar seu devocional? E pastor, é mais fácil dar o dízimo do que fazer o devocional? Mas, muito mais. Ah, se fosse só dar dízimo, então era feito. Então se você não consegue nem dar seu dízimo, que é 10% daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, provado você. Aí você tem sonhos grandes. Ah, eu queria fazer um negócio grande. Sem Deus. Meu irmão, não queira ser gigante sem Deus. Que quanto maior é o gigante, maior é a queda. Nem que você seja pequenininho, mas se Deus estiver contigo, você cria asas e alcança lugar onde gigante nunca vai alcançar. E não cai não, porque quem tem asa não cai, só se a asa quebrar, né? Então faz sua aliança com o Senhor hoje, de você ser um dizimista, mesmo sem vontade. A gente espera a vontade vir. Tem de quando a gente tem vontade de pagar a Coelce. Olha, meu sonho hoje é chegar ao início do mês para me pagar a luz. Olha, a gente fica rezando, orando, né? Para que venha pouco. E vem da onde? A água falta, mas a conta de energia chega, ou a conta de água chega maior. Esses dias foi assim comigo. A água faltou aqui, não sei quantos dias, mas a conta quando chegou foi matando. Agora, o que falta? O que eu vou fazer? Aliança com Deus. Eu quero deixar essa palavra. Se você não consegue nem ser fiel no pouco, e eu estou colocando o dízimo como pouco. Devocional é muito, dízimo é pouco. Devocional é muito. Devocional exige tudo. Dízimo só existe fé. Fé, nem que seja tamanho de uma mostarda. Coloca no eixo, meu irmão. Faz aliança com Deus. Faz aliança com Deus. Não deixa quebrar, não. Ah, eu já vi gente dizer assim: pastor, eu não estou dizimando mais. Sabe por quê? Porque eu estou ganhando tão pouquinho que eu tenho vergonha de dizimar. Olha, seja fiel no pouco. Porque tenha certeza, se você não está conseguindo dizimar no pouco, você vai dizimar quando for R$1.000 seu dízimo. A pessoa um dízimo de R$1.000, você está ganhando R$10.000. Vocês estão entendendo? Então prova o teu coração, porque Deus você não precisa provar não. E mesmo que ele diz lá em Malaquias, fazei prova de mim, mas não precisa provar. Por quê? Porque ele é fiel. Agora eu e você temos que aprender a ser fiel. Aprender a ser fiel. Tem gente que quer um casamento abençoado e não é uma esposa abençoada. Isso vai dar certo? Tem gente que quer ser um marido, quer um casamento abençoado, mas não é um marido abençoado. Quer que dê certo isso? Não vai dar certo, nem Deus ajuda. Ajuda não, pastor? Não. Deus vai ajudar um cabra que deixa a esposa passar necessidade. Deus vai ajudar uma pessoa que deixa a igreja passar necessidade. Preste atenção. Existem coisinhas que você tem que começar a arrumar. Quando você for fiel no pouco, aí o muito vem. E eu não estou falando de dinheiro somente. Eu estou falando do espiritual. Porque não venha me dizer, o cara batizado no Espírito Santo e não dá dízimo nem oferta. Estranho, né? Ele se embaralhar com pouca coisa, se ele está lá em cima. Jesus! E tem que pagar aqui a César. Aí ele pergunta, é justo que eu, filho do dono de tudo, pague? Aí ele diz, claro que não. Mas vai lá e paga. Por quê? Porque dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se você não consegue dar o que é de César, você vai conseguir dar o que é de Deus? Se você não consegue dar seu dízimo, você não vai conseguir fazer devocional, coisa nenhuma. Consegue não, gente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, que é questão de caráter. Não é questão de dinheiro, não é que o dízimo salve. Não é questão de dízimo salvar. É questão de um coração que está em Deus. Essas coisas é besteira, é fichinha. Fichinha. Ah, se fosse só dar oferta e pagar dízimo. Ah, se for, oh meu Deus, era fácil demais. Difícil
é jejum e oração para expulsar demônio. É ter aliança com Deus, é chorar por vidas, é visitar aquela pessoa que você está com um papelzinho lá dentro, nem anotou o nome ainda. Aquilo é vergonhoso. Por quê? Porque você nem se interessa e quer que Deus se interesse. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? Que é a mesma coisa que a Kaline falou aqui agora. Mesma coisa. Se você não se interessa, por acaso o Senhor se interessará. É nós que temos que nos interessar, porque Ele já nos amou primeiro, como o Léo falou aqui. Então diga: Deus, em nome de Jesus, trabalha no meu coração essa noite, Senhor. Que eu não seja uma pessoa tão dura, mas que eu seja uma pessoa que busca o Senhor. E não é só em dízimo e oferta, não. É no meu devocional, é no amor ao próximo, é visitando as pessoas. A pessoa vai ligar para mim, diga: faça uma oração aqui pelo telefone, negócio do telefone, vá lá na casa dela, visitar ela, bote a mão na cabeça dela, unja ela com óleo e diga: o Senhor tem um plano na tua vida. Foi para isso que Deus me chamou. Posso ouvir um amém? Então levante seu envelope, levante sua mão e diga: Senhor, aqui está. Não somente o dízimo, não somente a oferta, mas está aqui o meu coração. Que isso aqui demonstra o meu coração que está aqui dentro. Então eu te entrego tudo em nome de Jesus. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria, com algo simples, sem medo, sem dúvida, sem receio. Simples, é simples. Sem sim, não, não. E pronto. 99 Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Tem alguém aqui que precisa ser ungido com óleo por alguma enfermidade? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu queria orar por algumas pessoas nesse momento que estão enfermas, que não estão aqui. Eu queria orar pela Lígia. Eu queria orar pela Miriam, que é a esposa do meu sobrinho, que perdeu o bebezinho, mas que ainda está hospitalizada. Nós vamos declarar juntos, em nome de Jesus, uma ação espiritual sobre esse lugar. E nós acreditamos que o Senhor vai curar os que estão aqui, mas vai curar aqueles que a gente colocar em oração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode orar agora, você pode profetizar agora. Profetize agora e comece a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor nos ouvirá, e que diante dessa palavra de vida haverá cura nos corpos. A tua palavra é aquela que testifica cura, e ela não vem colocando vírgula, ela vem colocando ponto final, dizendo: se Ele falou que cura, cura. Então eu declaro em nome de Jesus cura sobre o teu corpo. Cura sobre o teu corpo, porque a palavra diz que se você fosse ungido e cresce, você recebia cura. Se você fosse ungido e cresce, Deus era fiel para te curar. Então eu profetizo em cima dessa palavra e testifico sobre essa fé. Seja curado agora pelo poder do Espírito de Deus. Curado agora pelo poder do Espírito de Deus. E que haja cura, cura, cura no nosso meio, em cima das profecias. Pai, nós oramos pela Lígia. Nós testificamos nessa hora cura sobre a vida dela, cura sobre o corpo dela. Pai, nós oramos pela Miriam, Senhor, e nós declaramos que ela volte em nome de Jesus. Que ela saia daquela UTI, que ela volte a respirar sem aparelhos, e que ela possa voltar para o seu marido com vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode confirmar junto comigo? Diga assim: Miriam, eu sei que você não conhece ela, mas diga: Miriam, volte, em nome de Jesus. Diga: Miriam, volte para a sua família, em nome de Jesus. A igreja concorda?
Amém, em nome de Jesus. Bote a mão na sua mente agora. Pai, nós oramos. Aqui estão nossas batalhas. As batalhas maiores que nós travamos estão na nossa mente. E nós testificamos agora, Senhor, cura em nome de Jesus. Cura primeiro do emocional. E depois, Senhor, do espiritual. E tudo aquilo que veio, Senhor, para paralisar, para desonrar, para ter vontade de desistir, vai embora agora em nome de Jesus. E que Deus te dê paz. E essa paz que excede todo o entendimento. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queria chamar a Lilian aqui na frente. Ela fez aniversário ontem e a gente não cantou parabéns.